Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do AI Summit Podcast. Eu estou muito feliz que a gente está completando hoje 20 episódios, gente. Passou muito rápido, né? Daqui a pouco a gente acaba essa série que vai terminar no dia 29 de agosto, que antecede aí o AI Summit. Então, até lá a gente tem que caprichar. E como é para caprichar, a gente chamou aqui dois veteranos da área de inteligência artificial, que assim como eu, gosta muito de falar sobre o tema, tem experiência na área, eles têm uma vida incrível. E como é tradição aqui já do canal, eu vou pedir para que os nossos convidados de hoje se apresentem. Mas antes de se apresentarem, eu quero pedir para vocês dar aquele joinha para a gente, clicar no sininho para a gente poder levar essa informação para mais pessoas que precisam e querem saber sobre inteligência artificial. Bom, como o Júnior é nosso convidado de hoje, ele é um cavalheiro. Ladies first. Vamos passar a Ladies palavra para a first, pelo Tânia, amor de Deus. que eu vou pedir então para a Tânia se apresentar e você leva o tempo que você precisar para falar da sua vida pessoal, sua carreira, as empresas que você trabalhou, a sua experiência na área de inteligência artificial como um todo. Depois, na sequência, a gente fala para o Tonon. E aqui a gente é freestyle, tá certo? Então, se o Tonon quiser interferir um no outro, vai ser. E você também. Vai agregar muito valor. Tânia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, né? Obrigada por estar do seu lado, Tonon. Um prazer. Eu me chamo Tânia Leal, né? Tenho aí 37 anos de profissão já dentro da área de tecnologia e eu tenho um sonho de infância, na verdade, né? Com 7 anos eu vi o homem indo à Lua e falei que quero ser astronauta. E dentro de casa eu sempre fui incentivada para seguir os meus sonhos. Isso é muito importante, né? E tracei a minha vida pensando nisso e quando eu terminei a faculdade de física, eu fui uma das primeiras mulheres a entrar no ITA, né? Eu e mais 2 mulheres. E entrei no INPE também, que era o caminho para ser astronauta, né? Então, deixa eu lá tentar ser astronauta. E depois disso, eu fui trabalhar dentro do segmento financeiro. Terminei, não consegui ser astronauta, porque tinha uma fila lá enorme de pessoas, tanto que demorou muito mais tempo, né? Isso foi em 84, para que a gente tivesse o primeiro astronauta brasileiro, realmente. E nisso, eu voltei para São Paulo e fui trabalhar dentro do segmento financeiro com TI, que eu tinha conhecido dentro do mestrado, que é muito bacana, né? Quando você trabalha com dados, né? E com linguagens ali para fazer toda a parte de matemática e tal. Então, foi ali que eu me apaixonei já por tecnologia, por construção de dados, para tomada de decisões, para conclusões e tudo mais. E entrei no segmento financeiro e fiz uma carreira de 27 anos no segmento financeiro, como gestora, enfim. E depois fui para a consultoria. Qual banco você trabalhou? Ai, nenhum que existe mais, coitado, só tem um. Mas, assim, foi Banco Real, Banco Francês Brasileiro, Banco Sudameris, Banco Nacional, BMC, nenhum existe. Dá uma tristeza no coração. E aí eu fui para a Credicar. E na Credicar, depois eu fui para o Citibank, né, que era um dos mantenedores ali da Credicar. E fiquei lá até, efetivamente, parar. E aí fui para a parte de consultorias. Né? Me apaixonei pela solução de SAP, achava que banco tinha que ter SAP dentro de casa para fazer toda a parte back-office, né? Porque ia resolver um monte de problema que eu sabia que existia. Mas a solução já não cabia muito bem para os bancos brasileiros, né? A gente tem um sistema financeiro muito apurado, muito diferente, então não deu muito certo, né, fazer isso. Tive uma empresa de consultoria para o segmento financeiro da SAP, porque eles venderam para alguns bancos, né? E aí, por consultoria de indústria para fazer projeto em banco, não deu muito certo, estava dando alguns probleminhas. Então, a gente montou uma empresa de SAP, de consultoria SAP, depois vendi para uma empresa americana, e aí transformei a carreira, voltei para a cadeira, né, de CIO dentro de instituições não mais financeiras, e já me apaixonando por inovação, porque já tinha começado todo o processo, né, de startups, Silicon Valley. Eu fui para lá em 98, né, o que é hoje nem próximo, né, não era nada praticamente. Então, é um mundo bem diferente do que a gente vive hoje. E eu construí sistemas de inteligência artificial em 98 dentro dos bancos, porque o banco ele precisa disso.
né? Ele vive de estatística, ele vive de matemática para poder gerar informações e dados para que a presidência e a diretoria tomem decisões. Então, é uma história já bem antiga, não nasceu ano passado com a massificação do ChatGPT, não é? Já existe há bem mais tempo. E eu faço isso já há muito tempo, né? Com equipes, tal, já era gestora e com equipes. E quando começou o processo de transformação digital disruptiva, né? Aquela quebra da Kodak, Blockbuster sumindo, Uber chegando. Eu falei assim, gente, isso é o Nokia. não é? E dados, né? O uso de dados para trazer valor efetivamente, tanto para a organização como para a sociedade. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí estou com isso há uns 10 anos. Tem um instituto de formação de profissionais, porque como... Pô, minha concorrência só, tá vendo? Ou não, né? Parceiros. Tempos de Sempre parceiros, colaborativo, né? exatamente. E o instituto forma pessoas para trabalhar com data science e AI, né? E agora com Qual a o nome do generativa. Instituto Da Vinci 3. Da Vinci? Da Vinci. Legal. Que é uma paixão também de vida, né? A história dele é uma história sobre uma polímata, né? Então, muito interessante. Então, é mais ou menos isso. E hoje foco no Instituto, trabalho como conselheiras em empresas de tecnologia, porque elas também estão tendo que se reinventar, não são só as empresas que estão se reinventando. Muitas delas fazem serviços que não vão existir daqui a algum tempo. Então, eu estou muito focada nesse assunto de conselheira para as consultorias de TI. Que bom. Prazer, então, te receber aqui. Vai ser uma história legal. Tonão, vamos lá. Essa tua história eu quero muito ouvir, estou curioso. A minha história ela começa aos 17 anos comprando uma loja de disco como empreendedor, porque eu gostava de novidade, gostava de tecnologia, e o disco tinha coisa do toca-disco, dos equipamentos e tudo mais, né? E de lá para cá eu acabei trabalhando no audiovisual, no cinema, na publicidade, e a inovação, eu estou há 10 anos na inovação, porque é a coisa de querer conhecer o novo. Eu morei nos Estados Unidos, trabalhei com o produtor da Madonna, como no estúdio, eu era assistente. Então, o audiovisual, as câmeras, o microfone, para mim, é super, estou na paz aqui, tranquilo, né? E eu comecei a me informar porque eu vi que já estava batendo no muro tudo. E o que vem de novo? Qual é o novo? O que a gente tem de novo? E aí, de lá para cá, de 2010, 2012, eu comecei a pesquisar. Eu trabalhei com cinema em vários países. Eu trabalhei em Buenos Aires, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Europa. Tudo com uma produtora que era daqui, que a gente fazia filme. Então, filmei com vários artistas bacanas, mas sempre tinha coisa da tecnologia, né? Eu não sou nenhum expert em nada, eu sou um neogeneralista. Eu me informo o que está acontecendo, quais são as melhores câmeras, quais são os melhores artefatos, etc. E de 2012 para cá, eu comecei a estudar e a gente montou um grupo de conversa sobre inovação. E esse grupo me levou para um projeto com o Bradesco, na qual eu tinha que ser o head de conteúdo de inovação para o ambiente de inovação deles. E por 7 anos fiquei lá. E uma das teses era a inteligência artificial, que eu tinha que cumprir lá. Mas é uma coisa muito de cultura, não é de pegar e fazer, é mais de cultura. O que está acontecendo? O que é o novo? Por que isso está mexendo? Qual o impacto que isso traz? Que tipo de negócio isso pode fazer? Né? E era isso que eu tinha que fazer lá dentro do Bradesco. E eu continuo lá no InovaBrá, apenas como associado, não mais como um parceiro, né? Eu sou parceiro lá, mas não como na função de desenvolvimento de conteúdo de inovação, no qual eu fui head por 7 anos. Então, isso me fez com que eu aprendesse e lidasse com 250 startups que elas tinham lá, e ainda tem, e mais 70 corporações. E como que eu fazia esse match através do conteúdo. Então, essa era a ideia. E eu tenho o meu lado B, que é o lance da música, porque eu nunca abandonei, essa coisa me deixou. Então, eu tenho hoje um selo que é para 40 a mais de entretenimento, que eu desenvolvo. Eu faço festa, faço um monte de coisa junto com uma startup, que é a Mature,
e com um blog de jornalismo que chama Maturidades. Então, eles são meus parceiros e a gente desenvolve conteúdos para 40 a mais, porque a gente estava órfão dessa conversa, porque não dava mais para chegar 1h e ficar até às 5, né? Então, tem umas coisas que eu faço, acaba meia-noite. Então, tem esses dois lados, o lado da inovação, na qual hoje eu tenho uma consultoria junto com o Jaque e com o Mervin, que são meus sócios, que a gente só trabalha builders, só. A gente desenvolve novos projetos para as corporações ou para as startups maduras. A gente não, early stage a gente não conversa, então a gente tem hoje dentro do nosso portfólio, trabalhando, que a gente até apresentou hoje à tarde, uma de logística impulsionada por IA, e tem uma de saúde impulsionada por IA, e tem um projeto enorme de neurotecnologia que a gente está fazendo, que é a criação de comunidade, plataforma e etc, etc. Além disso, tem um outro caminho que a gente está fazendo do Web 3.0, e aí a gente atua, passa por todos... Esses todos passam por todos os lados, sim, né? Não tem mais, né? E, ultimamente, eu faço o que eu posso. É o que está dando. Mas, assim, uma coisa interessante dentro do que você falou, duas coisas me chamam muita atenção, né? Bradesco, a impressão que eu tenho, e eu posso estar errado, a gente está aqui gravando um episódio de inteligência artificial e a gente pode ser corrigido, que não tem nenhum problema. Claro. Mas a impressão que eu tenho é que o Bradesco está meio que para trás nessa corrida aí, né, não? Ele tem bons profissionais. Eu não posso falar pelo Bradesco, mas eu estou dando a minha percepção, tá? Porque eu não estou mais lá. Eles têm bons profissionais, mas eles têm uma comunicação e uma colocação para fora muito tímida. Eles são tímidos, eles não sabem comunicar aquilo que eles têm dentro. Então, tem profissionais interessantíssimos de inteligência artificial que estão fazendo coisas legais lá, mas ninguém sabe. Não, começa que a Bia foi uma precursora disso. Isso, exatamente. A Bia foi uma precursora, claro. Mas de repente, cadê? Os caras sumiram. Né? O que aconteceu? Então, porque vai se mudando. E agora você vê que eles acabaram de mudar a presidência e eles estão refazendo toda a conversa. A McKinsey está lá, ajudando o presidente Noronha, né, que é o que assumiu. Conheci o Noronha quando ele era diretor ainda. Eu tô velho, hein? Mas agora é hora de ir lá. Pô. Mas o Bradesco tem o Banco Digital, que é o Banco Next, né? Que é o Banco Digital. Que virou produto. Eu acho que eles não conseguiram fazer um banco digital. Né? Concordo. Como o Itaú também não conseguiu fazer um banco digital. Tá? Exato. Porque a natureza eles estão fazendo um novo agora, não sei se você está sabendo, né? O Itaú? O Itaú está fazendo um novo banco digital. Ótimo. Tá? É que a natureza desses separados, bancos, né? Sem que é o certo, é o correto para a inovação. Porque você tem uma cultura desses bancos que é muito forte, muito forte. Né? E o banco digital precisa de uma cultura completamente diferente. Né? Mas acho que eles foram muito surpreendidos aí com o Nubank, com o C6, né? Banco Inter. Banco Inter. O Nubank rasgou. Estourou, né? O Nubank... Não, eu tô, inclusive, agora no AI Summit está sendo uma coisa interessante, que de vez em quando tem uns órgãos públicos que perguntam assim, olha, a gente quer comprar um ingresso, mas a gente só tem conta no Banco do Brasil. Você, desculpa, eu só trabalho hoje... eu trabalho com 3 bancos hoje. 2 digitais e um físico, porque não tem jeito. Eu trabalho com C6, trabalho com BTG, digital, claro. E o Itaúzão. Que é para ter o clássico, né? É o clássico, né? Algumas coisas eu acho que o bancão às vezes precisa. Mas os caras estão perdendo muito espaço, porque a minha movimentação hoje é 70% pelo C3. Eu acho que vem também com a coisa desse novo capitalismo que está aparecendo, né? A Web 3.0 é uma coisa muito... que demonstra que vai descentralizar muita coisa. Os bancos, se eles não se tocarem, no geral, não estou falando só do Bradesco, eles precisam achar um caminho novo. Modernizar, né? Mas aí, não sei se... Aí trazendo uma pitadinha aqui, uma provocação. Quando você vai numa Febrabantec, e você deve ter acompanhado, não sei se vocês viram, o Sérgio Medeiros falou dentro de um evento, dentro de uma Febraban. Quem é Sérgio Medeiros?
Ele é o diretor de inteligência artificial da Caixa Econômica. Né, onde ele falou que o Scrum Master é inútil. Que foi né, aquele tumulto. Onde ele colocou tumulto nos grupos, eu vou colocar sistema no ar em 15 dias, não faço história, não faço precisa teste, de qualidade. Não precisa de qualidade. Então, aquilo ali foi... Isso é um banco, é uma Caixa Econômica. Não, cancelaram o cara, foi impressionante. Foi depois dá uma olhadinha, é uma história bem... dolorida de ouvir, né? Quando você escuta, eu estava lá na hora, desprezo, eu fui embora, né? É um desprezo, mas enfim, a gente hoje julgar está muito difícil, esse né? é o banco que a gente está falando, né? Esse é o banco que a gente está falando, que é o tradicional, né? Que ainda tem uma pessoa de 44 anos de banco, né? Então o modelo mental é muito diferente, né? Eu acho que os bancos tradicionais eles vão ter um avanço talvez mais rápido quando eles trabalharem a cultura, né, e trouxeram um pouco mais das pessoas mais jovens, o modelo mental mais jovem, sem deixar a experiência, né, porque estamos nós três aqui de cabelos brancos falando de coisas altamente modernas. Então, trazer essa coisa da mudança cultural para essas grandes instituições financeiras, ela é essencial. Por que o Banco do Brasil está sobrevivendo e está se saindo tão bem? Ele fez toda uma modificação. Fez. Mas a diferença do Banco do Brasil é que ele é um banco de economia mista. Sim, então, ele tem acionistas. Concordo. E tem um conselho múltiplo. Que meio que obriga, né? Então, ele não pode fugir disso, né? Concordo. Ele está apoiando o setor que mais cresce, mais moderno do país, que é a agricultura. Né? Então, teve aquela derrapada também do Bradesco na agricultura. É verdade. Né? Então, é verdade. São coisas que, assim, que os colaboradores têm que estar ligados e como é uma pressão muito enorme, isso é a minha percepção. Eles não conseguem ver o que está acontecendo no mundo do lado de fora, entendeu? E é burocracia com tecnologia junto que eles não conseguem sair daquele... e olhar. E aí, a hora que vem um Nubank, que vem por cima e que faz isso muito bem, né? É considerado o maior banco hoje atual, né? Ele come todo mundo, né? Por quê? Porque ele não presta atenção, ele presta atenção do lado de fora e do lado de dentro. Os outros bancos, eu acredito que é uma política... fiquei 7 anos lá, eu sei como é que funciona, né? Autorização, processo. Né? Tem coisas que a gente conseguiu lá trabalhar que só depois de 2 anos é que está acontecendo, propostas nossas. Agora, uma coisa que é interessante, né? A gente que está já num período de maturidade maior do que a maioria dessa moçada que está com tecnologia... Sim. Pela primeira vez, eu estou vendo que nós estamos aproveitando muito mais essa onda do que a moçada. Porque eu acho que a literacia que a gente tem ajuda pra caramba na inteligência artificial. Né? Eu comecei a mexer com IA em 2014, 2013, quando eu fiz o meu primeiro curso no Canadá, em Quebec. Né? Eu achava, inclusive, que o Canadá ia liderar a inteligência artificial do global e depois perdeu feio para os Estados Unidos e China. Né? Em 2014 eu escrevi meu primeiro artigo, sabe? Foi uma emoção naquela época, né? Que legal. Eu tenho mais de 600 artigos escritos, né? Então é uma coisa muito interessante porque quando você fala que está em conselho de banco, de empresa, não sei o que, tal, e realmente a gente está podendo aproveitar uma hype, né? De maneira muito positiva, porque a gente realmente está contribuindo para quem está entrando agora na IA. Com certeza. Agora, Tânia, diga. Mulher na IA. Tem muito. Mulher da MIA. Não tem. Não tem. Você tá no MIA, você no nosso Mulheres na IA que a gente montou lá. Que é muito legal. Pô, parabéns pela iniciativa. Foi uma dificuldade encontrar mulher, viu? Então, a gente já conversou, né? Tínhamos que ter nos encontrado antes. Porque, assim, a gente tem um grupo de mulheres e eu faço parte, né, da Associação de Mulheres CIOs, do Grupo Mulheres do Brasil, criado pela Dona Luísa, Luísa Trajano, a Ana Fontes é a Rede de Mulheres Empreendedoras. Isso. Tá, tem até um super evento agora, que ela faz todo ano. E do grupo do Elas Projetam, faço parte do Mantec,
do Women Data Science, que é na Universidade de Stanford, tem conselhos e tem embaixadoras em todos os lugares do mundo. Em março, a gente sempre faz um evento que é mundial. Cada país faz o seu, né? Março, mês da mulher. Então, assim, tem muitas mulheres trabalhando com isso. Aqui no Brasil, a gente tem o grupo das mulheres de dados, né? Que inteligência artificial não se faz sem dados. Então, está ali intimamente ligado. Só não deram o nome de mulheres de AI, mas tem um também, um outro parecido com o MIA, mas é mulheres de AI, não IA, né? Que está no LinkedIn, que eu também faço parte. Então, tem bastante gente no Brasil trabalhando com inteligência artificial. Mas as mulheres, acho que elas se camuflam um pouco, é que a mulher é mais tímida, né? A gente tem uma característica que está mudando, graças a Deus, né? De não estar falando tanto, não estar tanto nos lugares em evidências e tudo mais. Eu lembrei de você, de onde eu lembrava, de onde eu te conhecia, porque o Instituto nasceu muito dentro de Nova Bra. Nós não estávamos domiciliados lá, mas em 2017 a gente teve eventos, era quase todo mês nós tínhamos um evento lá dentro do espaço de vocês, do Bradesco, né? E era muito interessante porque vinha todo mundo, vinha mas estava efervescente aquele momento da conversa, né? E agora está de novo, né? Está começando, mas o que eu acho que as corporações, elas internalizaram a coisa da inovação dentro de casa ou com algumas coisas, e esse não é um hype do bem, ele parou um pouco essa efervescência. Eu estava comentando isso agora, então eu estava lá no Habitat agora, parou porque eles acabaram ou criando áreas, ou fazendo de uma maneira que eles achavam melhor. Então, essa coisa de trazer as startups... Hoje, você acha startup em qualquer lugar, né? Antes, era muito difícil você localizar uma que tinha uma solução assim para usar e tal. Hoje, você tem listas. Mas ainda assim, eu estou falando com conhecimento do que eu estou vivendo hoje, né? Eu fiz 3 warm-ups no Cubo, tá? 3 warm-ups no Cubo. No Nova Bra, não consegui passar da esquina lá da Consolação, tá certo? Porque, assim, a gente fala com os interlocutores, eles não respondem e-mail, não responde WhatsApp, nem mensagem no LinkedIn, tá certo? Então, eu não posso comentar. Eu vou fazer um agora em setembro. Eu tô falando sério, entendeu? Então, assim, dá pra fazer, importante. Camila... para você, Camila, olha, parabéns que vocês estão fazendo lá, entendeu? Então, assim, esse movimento de quem vai sair na frente... É o olhar para fora, entender como é que está funcionando, entendeu? Pois é. Mas voltando ainda às mulheres, tá certo? Mas são menos do que homens. Mas claro, assim, quando a gente montou o MIA, né, assim, foi por um problema que ocorreu aqui no podcast, né? Eu levantei a bola da dificuldade de ter as mulheres aparecendo, né, por descobrir onde é que elas estavam. Até então não conhecia esses grupos que você está falando aí, né? E aí um dos palestrantes, um dos convidados aqui falou assim, não, porque a mulher tal, tem filho para cuidar, não sei o quê. Pô, mas isso deu um rolo. Mas isso deu um rolo tão grande que uma das palestrantes viu, ficou indignada, tá certo? Saiu, não quero mais ser palestrante, foi um estresse danado. Nossa. Foi aí que surgiu a MIA. Entendi. Entendeu? Senão, a gente precisa cuidar das mulheres, a gente precisa dar voz para as mulheres. Criar uma comunidade para trocar. Eu acho que é mais do que isso. É dar voz para as mulheres. Claro. Quando o MIA apareceu, cara, daqui pro final de agosto... Foi um sucesso. É só mulher, cara, que a gente está engajando, entendeu? Bom, né? É só mulher. Para você ver como tinham. E tinha né? muita. Claro, e tinha muita. Entendeu? Assim, eu acho que e aí você, o iSummit, o Instituto, deve fazer parte. A ONU tem a ONU Mulheres, né? Maravilhosa. E a gente tem o programa He4She, né? Que é importantíssimo e que nasceu em 2011, se eu não me engano, e 2010. E que voltou agora, não, 2010 foi o ONU Mulheres, 2014 foi o He4She, e agora em 2021 fizeram um relançamento com um movimento para trazer as empresas, porque o He4She ele vai até as empresas, gera programas de conscientização, porque não é homem ou
mulher, é homem e mulher, Mulher. né? É os dois juntos, né? Polipositivo e negativo que se atraem. Desde né? a que se fundação do unem. mundo, né? Opa! Então, e evolui, né? E quando a gente está... E aí, voltando, trazendo o assunto do AI, a gente fala em AI para trazer valor. A gente fala em dados trazendo valor. O homem e mulher juntos trazem muito mais valor. Mas ainda Então- assim, você vê que com toda boa vontade, você vê o seguinte, olha, como é que foi o nosso movimento do MIA, tá? A gente tinha um painel que eu ia falar sozinho no primeiro dia, que era o último do fechamento. Esse painel foi cancelado para poder dar vaga para as mulheres. Fazer um painel só de mulheres. Só do MIA. A gente montou o grupo do WhatsApp, tá? Que já bateu hoje mais de 400 mulheres em não tem nem um mês, tá certo? Aí montamos o Instagram, montamos o LinkedIn, a comunidade foi criada. Rolou. Criamos um Já está warm-up. com vida própria, né? Já tá com vida Porque eu própria. vejo o grupo, ele já está andando sozinho. Criamos um warm-up só para as mulheres. Ah, Tá? legal. Só para as mulheres. Foi um sucesso. Agora, poderia ter sido mais, porque inclusive eu até botei lá no grupo, né? Eu reclamei um pouquinho. A gente tinha mais de 416 mulheres convidadas, confirmadas, se inscreveram, tá? E lá no dia no Cubo apareceram 120. Mas a Mas quebra isso é sempre assim. Entendeu? A Eu ia falar quebra... exatamente Mas, isso. mas é melhor não se inscrever, porque pra gente que produz, tá certo? Mas está todo mundo fazendo isso. O Infelizmente. teu Mas- evento não é- você tem que ficar ligado. Não, todos. A gente dobra, a gente deixa. Ela tem que abre dobrar. para inscrição muito maior. A quebra pra ir no número que a gente quer. ela duas varia. vezes A quebra mais. de 20%, 30% é normal. Não, está maior. Tá mais. 50%. 50, 55, 60%. é isso aí. É isso aí. Porque as pessoas não estão conseguindo coordenar as agendas também. Isso. Não é só culpa de quem se inscreveu e não foi. As pessoas são tantos fatos inesperados que acontecem que as pessoas não estão conseguindo segurar a agenda. Por conta dessa mudança acelerada da tecnologia muito rápida que está acontecendo. Né? Eu sou sinceramente surpreso de como é que a gente conseguiu botar 700 inscritos no AI Summit. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito evento, muita oferta. Mas eu acho que você tem feito um trabalho, era no final, mas vou falar agora. Você tem feito um trabalho que não começou há um mês atrás, né? Você tá eu acabei Setembro de falar, do ano em passado. março Um ano. eu vi a primeira vez, vi o logo, vi tudo, porque o pessoal da HWA falou, Tânia, vai ter isso daqui, né? Falei, nossa, que bacana, né? Estão precisando de algo aqui assim. Eu achava até que era de fora. Que era algo que ia ser feito no Brasil, mas Mas é estava de vindo fora. de uma empresa de fora. Né? É o que eu falo muito bem o português. Então foi muito legal. Eu acho que você teve um tempo para poder firmar a marca, firmar o nome e está trazendo pessoas que são bastante interessantes. São mais de 50 né? palestrantes, 2 dias de evento, mais de 20 horas de conteúdo. Vai ser legal. Então, Vai ser legal pra o caramba. ponto que é legal é exatamente essa coisa de você trabalhar e você criar as comunidades em volta. Por exemplo, quando você faz um warm-up, já aumenta a comunidade e aumenta o interesse pelo evento. É isso aí. Então, isso é o funil atual de conversa. Então, e você... É um esquenta, né? E você, Muzi, você tem um background e um portfólio de autoridade e uma repercussão grande. Então, é confiante. É confiante. Quando você faz um evento que tem nomes de peso, assim como o teu, as pessoas sabem que tem coisas interessantes, né? Então, por isso que tem tanta coisa acontecendo, mas se você olhar e dar uma limpada, sobra muito poucos. É verdade, é verdade. E a gente está com excesso de eventos, excessos de palestras, excessos de tudo, falando de inteligência artificial, com muito pouco conteúdo. Né? Não sei o quanto vocês têm. Às vezes eu vou nos lugares e eu vou embora, porque eu não quero Está ficar muito ouvindo. raso, né? E são experts, né? Estão vendendo, estão fazendo, estão Raso. construindo, estão dando consultoria. E tem me assustado bastante. Mas esse acho que é uma comportamento. oportunidade da chegada, né? Aconteceu um pouco isso no metaverso em menos Foi, tempo, né? Mesma coisa. É oportunidade. O cara sabe um pouquinho, ele já dá um curso, ele já faz isso. É diferente de quem escreveu 600, né? É muita coisa, né? Tem uma conversa aí no meio muito legal. Mas eu quero falar contar uma história de mulher muito interessante com AI. Eu tenho uma guru minha que tem 92 anos e a nora dela, elas moram em Portugal, fizeram todos os cursos de coaching, etc, etc.
E ela é escritora, já está no 5º, 6º livro, é uma espiritualista, a dona Esther, pô, uma querida. E aí a nora dela apresentou IA para ela, porque ela está escrevendo o livro em português, mas ela precisa pôr português de Portugal. E aí ela falou, o que é isso? Como é que funciona? A Yara. E aí a Yara, hoje, ela conversa e ela traz assuntos de espiritualidade, de mestres que passaram por ela, e ela se emociona. Olha que legal. Com 92 anos, ela usa IA. A Yara. É isso, bom. É genial, cara. É genial. Eu fiquei emocionado, assim, porque eu conheço bem ela, né? Ela é muito espiritualizada, enfim. Uhum. E aí ela, eu converso com a Yara e ela pergunta sobre todos os mestres espiritualistas e kardecistas, e veem as coisas, né? E aí a pergunta que ela fez para a Yá, quem é você? A Yá falou assim, eu sou uma pessoa que leu todas as bibliotecas, porque ela falou, quem é você? Eu sou uma pessoa de 92 anos, eu preciso entender. Ela falou, eu sou uma pessoa que leu todas as bibliotecas e tem uma memória enorme e pode te contar qualquer história dessa. É isso aí. Genial, né? Genial. Muito bom, mas antes também, né? Super. mas antes da gente continuar agora, a gente vai pedir um pequeno break, agradecendo desde já que os nossos patrocinadores, em especial a Tanger Consult, que está apoiando visceralmente o nosso projeto, o AI Summit, que só está de pé por causa do Dixon Tangerino, que acreditou no nosso projeto. Então, daqui a pouco a gente volta. Até mais. Olá pessoal, boa noite, mais uma vez aqui no AI Summit Podcast. O papo aqui está bem alto nível, mas eu queria perguntar agora para o Tonon, você que é músico, tá tendo eu sou DJ, mas eu entendo um pouco da música. Mas está tendo um problemaço nessa AI. indústria com AI, né? Sim. Queria que você fosse um pouco mais profundo nisso aí, porque a gente primeiro teve do cinema lá a greve dos roteiristas, né? Sim. E agora tem uma porção de produtora já que teoricamente, né, são donas dos direitos dos artistas e que querem entrar na inteligência artificial Sim. com o pé no acelerador, e os artistas não querem deixar mesmo não tendo esses direitos, porque ele já cedeu os direitos para a gravadora. Como é que funciona isso agora? Bem, tem alguns movimentos. Primeiro, o movimento no Brasil tem artistas como Marisa Monte, Caetano Veloso, que estão indo reivindicar uma regulamentação maior da AI, por conta de que tem uma tendência que veio um pouco de BH, mas está tomando conta, que chama os MTJs, que são montagens com os pedaços das músicas desses famosos, que você vê, o João Gordo fez uma música do Caetano Veloso em punk ontem no primeiro show de volta dele, né? Então tem uma releitura que eu acho muito saudável. Logicamente não estou aprovando o assunto de direitos, que é muito interessante, porque a música hoje no mundo, 80% são músicas dos anos 80 a 2000 que estão sendo refeitas. Muito pouco está sendo criado novo, 20%. Né? Isso é pesquisa da Billboard, da Rolling Stones, etc. Mas o que acontece são essas MTJs. Mas essas MTJs elas são montadas através de softwares que usam inteligência artificial. Então, por exemplo, tem o Moises, que é um software que ele tem 40 milhões de usuários no Brasil, no mundo inteiro, que ele divide a música nas partes que você quer. Você quer só a voz, então você pega a Chaka Khan, eu pego só um pedacinho da Chaka Khan,
e ponho na minha montagem. Eu quero só o violino daquela... E esse software está cada vez mais... Tem outros concorrentes, mas esse é o mais famoso, pelo menos no Brasil. Mas ele tem 40 milhões de usuários no mundo todo. Então, tem muita gente produzindo. E o que acontece? A democratização da música foi pelo equipamento e pelos softwares. Porque antes você só podia produzir em estúdio, né? Agora não. Qualquer garoto em casa, com computador e com uma criatividade, ele baixa os plugins, os softwares todos, e ele faz. Então, essa coisa de você ter os remixes e esses MTJs, que são as montagens, criou um certo ruído no mercado musical global que quer uma regulamentação. Mas é impossível você regulamentar. É impossível, porque o menino que fez um remix, mesmo que não teve a licença do publishing ou da gravadora, ele bota na internet e todo mundo vai pegar e vai tocar. Que são os famosos bootlegs, os famosos white labels, né? Então, não tem como... talvez uma regulamentação, mas não existe mais uma possibilidade hoje de conter isso, né? Então, tem uma revolta dos criadores, dos artistas, que eu acho válida até certo ponto, mas o que poderia ser feito para eles exatamente colaborarem, porque são collabs, né? A gente chama collabs no mundo musical, quando um artista toca com outro. Como é que esses artistas podiam colaborar com essa geração nova, que entende de tecnologia, que sabe mexer na inteligência artificial e faz coisas muito modernas, com os ritmos novos, com os estilos novos, de uma maneira que todo mundo ficasse bem? Não, mas é uma guerra. É uma guerra. Então, as associações, a BMI, a Associação Brasileira de Música Independente, as gravadoras, os publishings, todos contra esse tipo de coisa. E não sei como vai acontecer, porque não tem... É impossível você conter. Eu li uma história, até tem uns 2 meses, de uma pessoa, uma mulher em Minas, que construiu uma música usando inteligência artificial, vendeu para uma empresa chinesa, e agora a empresa do software, né, está reivindicando parte do dinheiro da venda da música. Ou seja, a gente está realmente vivendo situações, e vai ser cada vez mais, é óbvio, né, porque a gente vai cada vez ter uma penetração maior, né, de tudo isso dentro de todos os meios, né? Tudo que a gente vai fazer vai ter inteligência artificial daqui a um tempo. Já tem. É que a gente não sabe muito. Assim, mas cada vez mais... Então, vai ficar cada vez mais difícil de algumas coisas de regulamentações que estejam mais apuradas, né? Então, a gente fala muito de ética, né? Claro. Do uso da AI. E isso é o grande divisor de água da IA. É governança. É a ética. É governança. Né? Então, para você colocar isso dentro da empresa, e quando eu falo inteligência artificial, eu falo muito mais inteligência artificial corporativa, né? Do que a massificada, que é aberta e tal. A empresa precisa trazer isso para dentro de casa. Ela precisa selecionar os profissionais dela com características comportamentais e soft skills diferentes do que o que ela tem hoje. Não vai dar para ser assim tão aberto, né? Tem uma mudança, né? Eu falo que vai mudar o mundo corporativo, e as empresas prestadoras de serviços de toda forma vão ter que também se readaptar, é algo que é fato mesmo. Né? Agora, já está vivendo, agora, saindo da música para o setor bancário, né? Eu acho que, na minha opinião, uma das indústrias que mais vai se beneficiar da IA é o setor bancário, particularmente do que tange a fraude. Proteção à fraude. Já usa, né? Já usa. A SAS tem ferramentas, e eu usei muito ferramentas da SAS, ela já tem sistemas de antifraudes há muito tempo, há anos. E a hiperpersonalização também do atendimento, né? Isso. Porque, eu acabei de comentar, né? Fazia estatística e fazia algoritmos em COBOL. Eu fiz código. Eu fiz COBOL também. Entendeu? Quando eu paro para pensar, eu falo assim, gente, como tá fácil hoje, né? Eu não mexo mais, mas assim, quando eu vejo os meninos construindo, eu falo, gente, está muito gostoso fazer. Porque na época, fazer numa linguagem que tinha 7 casas decimais, a precisão era infernal. Né? Era muito difícil, a margem, o erro era, né? A margem de erro era maior. Tal. E hoje a gente não tem isso. Só que os bancos já se beneficiam disso. Não é agora, já há muito tempo. Eu tenho 37 anos lá com 20, né? Sei lá...
nem 20, com 10, 12 anos, a gente já via a utilização de AI sendo construída modelos algoritmos do COBOL. Então, isso que eu contei, eu vivi em 95. E já tinha gente fazendo, não fui a primeira. Né? Eu acredito também que a saúde com fraude vai se dar muito bem com o IA, né? Olha, saúde, educação e setor bancário são os três setores mais beneficiados. Eu acho que o agro também, né? Porque a agricultura de precisão, ela já está aí já há algum tempinho né? Ela está construindo bastante coisa interessante. Agora, tem uma pesquisa da Bosch que é muito interessante, que chama, eles têm uma pesquisa interna deles que chama Tech Compass. E eles fizeram uma pesquisa global da percepção da inteligência artificial no público, nos colaboradores deles. Né? Então, deu que 62% globalmente tem uma percepção e se acham que vão ser preparados para fazer. A China, 93%, tá show de bola com IA. E o Brasil, 42%. Significa que a gente tem um gap ainda de preparação e de percepção de IA muito maior do que o global. Mas o Brasil hoje é um dos países que mais usa IA. Mas ele só tem a percepção. Mas a gente é usuário. Né? A percepção, e estamos numa bolha, né? Quando a gente para... até coloquei lá no grupo do MIA, acho que ontem, hoje, não me lembro, porque uma das empresas que eu sou conselheira, né, a Zaptis, ela fez uma pesquisa e fez um estudo para fazer a verificação de como está sendo usada a IA generativa no Brasil. E a conclusão é que 2% das pessoas utilizam. Então, imagina, a nossa população é muito grande. 2% é isso, né? Não é nada. E aí, entre os analfabetos digitais, né, que, infelizmente, a gente tem 148 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Eu ia chegar nesse ponto. Então, como é que vai mexer com o IA? Não vai mexer, né? Então, é uma oportunidade e, ao mesmo tempo, é uma coisa muito, né, mas é uma oportunidade de crescimento, né? É oportunidade. Né? Eu acho que tem aí uma conversa interessante sobre isso. Se a gente for falar de analfabetismo digital, a gente vai falar também dos outros analfabetismos, né? Sim. O analfabetismo acadêmico, ético, então tem muita coisa para a gente mexer no país agora. Mas, assim, dentro dessa perspectiva, a gente que está num nível de senioridade um pouco maior, não só de idade. Mas, imagina, eu digo que assim, eu me sinto, não sei vocês, mas eu me sinto como se eu tivesse 30 anos. Eu também com uma experiência bem maravilhosa. Assim. Eu adoro a idade que eu tenho hoje. Eu nunca imaginei que eu chegasse. Eu estava com o Jefferson Dente da Deloitte aqui no último podcast. Eu assim, pô, Muzi, você tem uma energia, cara. É eu tô com 57, vou fazer 58 então, agora. Incrível. Mas assim, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: dentro dessa maturidade que vocês têm, como é que vocês estão enxergando essa velocidade exponencial, essa explosão que aconteceu na inteligência artificial quando a gente está falando de indústria de tecnologia? Tânia. Eu acho que a indústria da tecnologia, de fato, não está explorando tudo o que precisa. A gente tem um mar, um oceano azul para fazer muita coisa. Eu acho que está muito incipiente ainda. O que a gente tem é o GPT funcionando, né, as pessoas brincando, o Copilot, que né, não tem como falar, a Microsoft está na frente mesmo, e massificando, e aí ficando mais fácil da gente conversar com as pessoas, porque antes eu parecia que era uma louca falando de um assunto que muito pouca gente entendia, e hoje a gente consegue conversar com um monte de gente e as pessoas já percebem o que a gente está falando. Então, acho que as empresas de tecnologia, elas precisam usar o que tem dentro da inteligência artificial para melhorar os seus produtos, para melhorar o valor do que ela pode fazer para a empresa e para a sociedade. Porque acho que isso é muito importante a gente trazer. A AI, ela não pode simplesmente vir para fazer um mundo capitalista, né? E ela tem a obrigação de fazer um mundo social melhor, né? E aí, o World Economic Forum, ele é muito taxativo em dizer que 85% dos ODS, das metas do ODS, são satisfeitas com a internet das coisas, inteligência artificial, e está investindo em soluções do tipo para tratar desmatamento, para tratar a identificação de incêndio nas florestas, para fazer controle, né, de pesca predatória, e uma série de outros investimentos que eles estão fazendo e continuam fazendo, estão abertos para isso. Então, assim, quando a gente fala de AI hoje, dentro do segmento de software, de desenvolvimento, ou empresas grandes, ou médias, ou startups, a gente tem um oceano azul para navegar.
Concordo e complemento o que a Tânia falou. O meu ponto, Muzi, eu acho que o grande lance da IA, que ela tem que prestar atenção, né? Nós, né? É a coisa do impacto da sociedade, como isso pode ser melhorado. Porque eu acho que a partir disso a gente diminui um pouco a desigualdade. Mas vai tirar emprego? Não vai tirar. Isso né? Eu nem falo mais isso. Bullshit. Nem fala mais isso. Bullshit, total, Faz né? parte da história da gente, né? Eu acho que a minha sensação, eu acredito que a IA deve fazer uma virada, principalmente no Brasil, se as condições legais e políticas e tudo mais derem uma chance de transformar e diminuir a desigualdade, porque o impacto que ela vai trazer, e aí é um mar azul para as empresas conseguirem fazer negócios, porque todo mundo está querendo aprender como é que eu posso usar, como é que eu posso melhorar o meu negócio, mas como que eu posso impactar a sociedade a partir disso? Né? Como é que eu posso fazer isso e isso vai melhorar porque a pessoa vai ter uma vida melhor, vai poder consumir melhor, vai ter uma posição... aquela famosa cadeia que a gente já conhece. Então, eu acredito que tenha uma chance muito grande de que a inteligência artificial traga muitos benefícios para a sociedade e isso automaticamente os negócios e a economia, que vai ser a IA Economy, né? Que agora é o que eles estão falando, que é o IA Economy, AI né? Running também. IA Running, né? Então, quais são essas premissas, né? Então, por exemplo, eu acho que tem um pós-capitalismo aí, né? Eu estou lendo de novo o livro do Paul Mason, que é excelente, do pós-capitalismo, né? Para ver qual é a relação, porque quando eu comprei não tinha esse boom da IA, né? Então agora eu estou lendo de novo como é que encaixa aqui agora, né? É ótimo que nem música, né? Porque às vezes a música fica lá largada, depois você ouve ela em algum momento, ela tem uma outra pegada no ouvido, é diferente, né? Letra principalmente. Letra principalmente, porque parte muito do seu momento, né? E aí eu acredito que a IA vai ser um lance muito interessante, mas tem que ficar ligado, tem que prestar atenção, não é só para mim, é para o coletivo. Então tem a inteligência pessoal, a inteligência coletiva e a inteligência artificial. Como que eu faço isso andar? Perfeito. Isso mesmo. E os cuidados, né? Porque assim como a gente pode, estamos usando, né, para trazer o bem, tem muita gente usando para fazer outras coisas. Lógico. Né? Então, quando a gente tem um escândalo como o do Facebook em 2018, com vazamento de dados, e a Cambridge Analytica, né, com tudo o que ela fez, utilizando a inteligência artificial e manipulando você, todo mundo. E vai piorar, né? E vai piorar. Vai piorar. Cada ano que passa vai piorar. Cada Aí, mês. Novo, a gente não é nem mais ano, é cada mês que passa vai piorar, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu próprio, acho que eu gosto muito, eu faço palestra em colégio para adolescentes, né? Vira e mexe me chamam para falar. Sim, porque estão doentes, né? Cada vez mais cedo, com depressão, índice de suicídio alto, um monte de coisa. E porque em casa estão aprendendo a olhar os celulares desde que nascem, quase, né? E dentro da escola, eu gosto muito de levar aquele filme Dilema das Redes, né, o documentário, que mostra para que eles se vejam sendo manipulados pelas redes sociais, né? Para enxergar que o celular não é tudo aquilo. Vamos brincar de Lego, tem Legos maravilhosos para construir, né? Lógico. Tem um monte de coisa interessante. Então, essa turma, essa juventude que a gente precisa trabalhar, né, para que mais para frente, quanto mais tempo passar, óbvio, né, mais Cambridge Analyticas vão aparecer, né? Mais manipuladores de dados que consomem, né, que são consumidos pela inteligência artificial, vão ser gerados. Então, o meio onde a gente vive, ele vai estar mais perigoso, fato. Eu provavelmente não vou estar aqui, mas eu acredito que netos, filhos, assim, vão viver um momento diferente social. Né? A gente fala muito no aspecto positivo, mas não dá para simplesmente sorrir e dizer ai, é maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas ela tem uma nuvem... Até a página 3. Ela tem uma nuvem negra, muito negra. O que na vida não é dual? Tudo, né? É o branco, é o preto, é o doce salgado, né? 0 e 1. 0 e 1, eu tenho trazido essa questão aqui do lado negro da força da IA, né? Claro. E ela existe, ela é presente, e ela é muito mais cruel do que qualquer uma outra. Não tenha dúvida.
vocês têm acompanhado a guerra que está acontecendo em Israel, né? Perfeito. Hoje você já tem todo um artefato de inteligência artificial sendo utilizado com drones para poder fazer ataques precisos, Exato. né? Tudo assim, sem perdão, né? Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer na sociedade que vai assim, às vezes dá medo da gente conversar sobre isso, né? Dá. Porque você vê alguns vídeos lá, o camarada soltando uma granada, qualquer coisa que seja com pontual, drone. Precisamente. Né? Precisamente. Sabe? E a pessoa que está embaixo não está vendo o que está acontecendo, Claro. porque a granada está lá em cima. Não tá. Enfim, então, eu, por exemplo... É um momento social, histórico, global, totalmente diferente. A coisa de 5 ou 6 anos atrás, eu tomei a decisão de sair das redes sociais. Né? Porque a gente que trabalha com IA, a gente sabe... O que acontece? Já previu o que ia acontecer, né? E aí os amigos falaram, pô, você tá maluco, não sei o quê, deixa de bobagem, não sei o quê. E eu saí, me escondi, cancelei. Assim, eu não parei de usar, eu cancelei Facebook, cancelei Instagram, tudo que você imagina. Tirou mesmo. O único que eu não tirei foi o LinkedIn. Porque pra mim é uma plataforma, né? Que é onde eu trouxe o AI Summit para divulgar. Gente, e assim, virou uma selva a rede social. Sim. Né? Virou uma selva, inclusive uma selva muito agressiva, onde você acaba com reputação, você acaba com amizade. A gente entra no setor político agora, você está vendo o que já aconteceu nas eleições americanas com o Trump e com a Hillary, e a Clinton, né, com a Clinton, então, que já começou a ser usado IA lá atrás, sim. Né? E agora a grande preocupação do que tá rolando agora, tanto na política americana quanto no Brasil, está um desespero gigante, né? Eu acho que quando a gente fala de política é mais perigoso ainda, né? Mais desesperador. Se a gente olhar o que aconteceu com a Cambridge, foi exatamente a influência dela em relação a 27 países no mundo, mais a saída da Inglaterra da União Europeia, né? Exato. Então, o quanto ela influenciou a economia mundial, né? Olha o que ela fez. A gente teve influência no Brasil, teve nos Estados Unidos, foi em Portugal, na Filipinas, Índia, foi uma série de países. Uma loucura. Agora, eu quero voltar, se me permite, marketing negro, né? Que a gente chama. No assunto dos jovens, né? Porque o que eu vejo, startup é muito mais jovem que nós, aí eu tenho contato. Tem uns mais que são na nossa praia, mas os jovens hoje, por essa velocidade que as coisas estão acontecendo, eles caem no que a Tânia falou, eles estão perdidos e eles começam a entrar em depressão. A gente talvez precisa cuidar desses jovens para que a inteligência artificial não seja dark side daqui para frente. Porque eu acho que o ponto está nesses caras. Porque, tem umas pessoas que eu converso, cada dia tem eu não sei o que eu faço. Inteligente, acabou de fazer pós no INSPER, eu não sei o que eu faço, eu não sei, poxa. Cara, para com isso, tem um mundo inteiro pela frente. Olha, é um momento de maior abundância que nós estamos no mundo. É agora, que é aquilo que você falou no começo. A gente está fazendo parte de um momento histórico que é o de maior abundância. E eles estão olhando como maior escassez, porque eles não conseguem se encaixar na velocidade que as coisas estão acontecendo. Mas você não acha que tem um pouco a ver com... tudo vem muito pronto para só que eles tragam para dentro visualmente, auditivamente, né, usando ali os sentidos, e vem tudo pronto, mastigado. Ele não tem que pensar, ele não tem que nada. Aí é a hora que eu dou aula também em pós-graduação, e eu devolvo projetos e trabalhos feitos por IA, porque é fácil da gente descobrir. É fácil. É muito fácil. E aí eu vejo as crianças e os adolescentes fazendo isso em casa, né? E eu já vi pais falando, eu falei para o meu filho, pega lá o ChatGPT que ele vai te responder isso. Ao invés de gastar algumas horas e falar, pergunte para o ChatGPT. Mas vamos questionar o que ele está respondendo aqui para você, para ver se é fato ou não. Né? Até para ensinar essa criança a ser crítica, a ter um pensamento. Melhor, isso, né? e sem isso, e assim, como é que você vive sem isso? E aí, de novo, a gente para nos aspectos éticos, mais uma vez. Tá certo? E aí eu vou trazer dois exemplos aqui. Um exemplo é o exemplo do meu livro. Eu vou fazer o lançamento do meu livro do AI Summit.
E lá pelas tantas tem todo um glossário, um guia, 100 termos usados. Pô, não sei legal, o quê, legal. E aí Isso é eu falei para a editora assim, você tem que anotar que isso aqui foi gerado por IA, exclusivamente por IA. Tá? A aplicação foi o ChatGPT 4.0O, tá Perfeito. certo? Então, essa preocupação é muito importante. O que é tua criação e o que é criação artificial, tá certo? Então, assim, quando você me fala isso, virou realmente uma coisa tão fácil de se fazer. Né? Ficou mainstream. Ficou. Eu fico muito preocupada com a educação e com os educadores, né? Os educadores hoje têm um papel muito mais importante, eu enxergo, do que antes, quando você estava ensinando no modelo mais tradicional. Porque o perigo hoje é mais forte, né? As coisas são mais... Está tudo muito livre, muito permissivo, né? E aí a gente... Nossa, isso dá muitas lives, né? A gente pensar em escola estadual, que já é permissiva por natureza, né? Tem um modelo ali de aprovação, enfim, que existe. Não, mas o que o modelo de educação global vai mudar, isso a gente já sabe. Não tem dúvida. O Tá capitalismo certo? e a educação vão mudar, os dois vão mudar. É melhor não brigar com a inteligência artificial. Sim. Traz ela pra Traz perto. ela pra perto, traz pra e use-a dentro. bem. Claro, é Use-a isso. bem. A diferencial vai estar na criatividade, Isso, vai ser Claro. na apresentação de soluções. Isso. Como é que você resolve um problema de negócio? Como é que você resolve um problema pessoal? É isso que a gente tem que estimular os nossos jovens, tá certo? Exatamente. Mas isso faz parte também da educação em casa, né? Porque se a gente pensar, o bebê, ele nasce empty, tá branco. Se você fala, ó, põe o dedo na tomada, vai ter choque, ele fica com medo. Então, os medos são criados através da educação dentro de casa, e esse assunto de faz com o ChatGPT é criado dentro de casa. Então, eu acho que os pais estão sofrendo muita pressão por conta da concorrência e da competição que tem no mercado de trabalho, e acabam não querendo ter, né, o tempo que deve ser dedicado para fazer essa formação da criança. Ela vem em branco. É verdade. E aí, tudo que você vai falando, ela vai comprando aquilo e vai colocando. E aí, cara... Hoje eu passei por uma situação muito legal, porque a gente tem lá... todos os nossos sistemas são baseados em Microsoft, né? Tá. E eu abro muito chamado. Porque o Microsoft... Eu amo a Microsoft de paixão, mas dá muito pau aquilo. Dá muito pau. É tudo da pau. Solução mágica. Liga e desliga. Mas o saque dele, não acredita. Eu tenho uma lista de chamados gigante, né? E hoje eu peguei um chamado que assim, se o cara não me responder no dia seguinte, no máximo, né, 12 horas, eu já abro outro chamado reclamando. Exatamente, Genial, né? genial. E os caras ficam loucos comigo. Mas eu dei sorte hoje de ter um chamado que foi atendido pelo William, né? Gravei porque ele me conheceu na época que eu estava em Portugal fazendo doutorado ainda, legal, né? legal. E aí, assim, ele teve uma paciência danada, porque eu tô com um domínio novo e todos os e-mails são dentro da Microsoft, só que o domínio está dentro de um provedor onde o site vai ser hospedado. Então, eu tenho que fazer os dois conversarem, né? Então, assim, eu tava com uma dificuldade danada de configurar a zona DNS e tal, aquelas coisas de escovação de bit, eu já não escovo bit há muito tempo, né? Tá. Aí, lá pelas tantas, eu descobri que tinha um erro de duplicidade de CNAME, essas coisas que estava prejudicando, né? E o cara ficou quase uma hora comigo lá e resolveu tudo. No final, eu falei assim, olha, eu vou fazer um elogio para você, porque depois tem uma avaliação, né? Que eles tiveram, você me avalia, só que você vai ficar online, aí o que você vai ver? Eu fazer o elogio. Aí eu peguei o ChatGPT, tá certo? E botei todos as premissas que eu queria que gerasse para poder ganhar tempo, né? Claro. E eu acho que esse é um uso bacana da inteligência artificial, né? Sim. Ele, por que você não usa o Copilot? Eu falei, porque o Copilot é ruim. Ele, como assim ruim? Aí eu peguei o Copilot, joguei para dentro do lado e botei o mesmo prompt dos dois. E aí o ChatGPT... fez a comparação. Ele é mais rico. Aí o ChatGPT deu um negócio maravilhoso e o Copilot deu um negócio assim, bom, foi bom. Sim, mais tímido, mas assim, né? não pegou alguns pontos importantes que eu achava, né? Aí ele falou assim... mas você sabe que a gente também é dono do ChatGPT, né? Ele teve que ir com uma saída, porque senão ele ia ficar por baixo, Pois né? é. Muito legal. bom. Mas, gente, a gente está chegando no fim do podcast. Poxa, é sempre um prazer. Muito mais bom, conversa, né? E aqui é rápido, né? Se a gente tivesse com um vinho aqui, porque eu não bebo outra coisa que não seja vinho, né? Ia Muito ser bom.
A gente ia até umas 2, 3 horas da manhã fácil falando Com sobre isso aqui, certeza. né? Essa onda de vinho orgânico, de vinho mais... Qual é a tua avaliação sobre Posso isso? falar? Eu gosto de vinho que... não que seja novo, mas feito por outros métodos, tá? Como é, por exemplo, a Lídio Carraro, que eu passei o aniversário de casamento lá, que ele tem uma técnica muito bacana que não fica em barril, por exemplo. Tá certo? Entendi. Então eu fiz um merchan para a Lídio Carraro, porque realmente foi inesquecível Foi interessante. o meu aniversário de casamento. Foi 28 anos que eu fui lá, né? Eu já tô com 30 anos de casado, enfim, então... Eu também. Ai, que Mas, bom. olha, eu queria agradecer a vocês a presença aqui, foi uma presença eu maravilhosa. agradeço. Mas Ótimo. antes de fazer o fechamento, a gente tem que sempre pedir uma avaliação sincera, né? A Tânia que está chegando agora, que viu em março, mas se deu conta melhor agora, e você também, o que você está achando do AI Summit? O que a gente ainda pode melhorar para poder fazer uma boa entrega? Eu acredito que é o seguinte, conteúdos desse nível são importantes para a gente dar aquele passo para frente que a gente falou aqui o tempo todo. Primeiro, que tem um espaço enorme, mas as pessoas precisam se conscientizar, as pessoas precisam saber o que está acontecendo para poderem fazer suas escolhas. E eu acho que o AI Summit vai trazer um conteúdo e um conhecimento que junto, porque o lance é você ouvir uma coisa num grupo, você falar com outro ali, mas quando você traz e tem uma narrativa, tem um storytelling, você está desenhando, olha, a palestra 1 é isso, depois é isso, porque tem uma... Eu acho que isso não tem ainda aqui, ninguém fez, né? E você percebeu isso no AI Summit? Só pelos palestrantes você já consegue entender. Quando você faz um warm-up daquele, que eu assisti o online do Cubo, eu não fui, mas eu assisti online. Você entende que tem uma conversa e um storytelling, uma narrativa. E quando você tem história, a história atrai e marca, né? Eu acho então, que isso é legal. esse é o grande lance. Tânia. Muito bom, muito bom. Não, eu comentei agora há pouco, né, no início, que acho que a gente precisava aqui no país de algo com esse tamanho. Acho que até 2 dias é pouco, para ser honesta. Né? Acho que se você colocasse 3, 4, ia ter público para os 3, 4 também. Vai ser o AI Ia ser Summit, AI Week. Mais ou menos isso. Porque o assunto, ele é um assunto apaixonante, é um assunto que as pessoas estão curiosas ainda. E falar sério sobre ele é essencial, primordial. A gente está numa festa muito grande, né, e muita gente realmente não levando a sério o assunto. Então, trazer o AI Summit com essa pegada de um assunto mais sério, tem profundidade, não vamos falar meia boca aqui, porque esse negócio não é meia boca, né, é bom e é ruim, tem nuvem bonitinha e nuvem cinzas. Sim, claro. Então, esse discurso que você trouxe para o evento e que a gente vai poder consumir, né, e eu espero que muitas pessoas consumam, mais até do que 700 pessoas, ele é essencial para o que a gente precisava. Tem aí alguns outros eventos programados para esse ano ainda de Tem GI. bastante coisa, né? Sim, mas acho que nenhum com essa proporcionalidade, né? Então, que ele perdure. Ano que vem a gente tem o próximo já. Só o warm-up nosso ainda a gente vai ter. O próximo vai ser no dia 1º de agosto no Mackenzie, ligado na educação. Depois a gente vai ter na Futurum Capital, do meu amigo Guga, que esteve aqui na semana passada. O Google Stock, né? Aí a gente vai ter na Deloitte. A gente vai ter... Esse da Deloitte vai ser incrível também. Aí a gente vai ter... de novo, a gente volta pro Cubo. O Cubo tá campeão demais com a gente. Tá certo? Bom, né? Abraçou. Mas antes de terminar, eu queria saber, você participou do nosso warm-up AI na saúde. De saúde. Qual a sua avaliação? Eu não consegui assistir inteiro, né? Mas eu Você cheguei saiu lá antes ou chegou depois? Eu cheguei depois. Cheguei no intervalo, então eu vi a segunda parte. Você só veio lá né? para comer o coffee break, né? Não, eu nem comi o coffee break, olha. Eu cheguei e já estava voltando para a sala. Já estava acabando. Mas assim, o que eu assisti, que foi a Deloitte, né, que fez a palestra, e depois Você não pegou o Fernando, então, né, doutor Fernando, né? Foi excelente. Não, mas eu vi ele na mesa, eu adorei. Ele é fantástico. Eu adorei tudo que ele estava falando. E a forma como... Porque a medicina está sendo super... utilizando muito o AI, né? E acho que a gente nem sabe até onde ela vai chegar, na verdade. Né? Então, já está usando há um tempo e acho que vai usar cada vez mais. Tal.
Então, eu gostei demais dos discursos dele, dos meninos da startup, achei ótimo, né, quando eles começaram a se posicionar com consciência, mostrando o que eles estavam fazendo com muita seriedade. A interação do Legal. público também. Muito Tinha uma menina bom. lá que tá fazendo doutorado, ela Nossa, fez uma Bárbara, pergunta que parecia... Bárbara, aquela pergunta. Né? Eu vi. A pergunta, eu falei assim, minha filha, isso Repete. isso é pergunta de congresso. Né? Eu vi isso. Foi. Mas, gente, verdade. obrigado. Queria agradecer a nossa audiência que está aqui tendo uma paciência danada para escutar aqui o nosso podcast, mas eu tenho certeza que vocês estão curtindo, estão gostando. Queria mais uma vez pedir para vocês acompanharem o nosso canal, curtir, dar aquele joinha, aperta o sininho e não se esqueçam, nos dias 2 e 3 de setembro a gente vai ter um grande encontro que é no AI Summit Brasil 2024. Muito obrigado pela audiência e até lá.